Então hoje, meus irmãos, é o segundo dia da campanha. O cajado é sua bênção e ele transformará a sua vida, ele modificará a sua vida. Tenha certeza disso, do que nós estamos falando, certeza absoluta. Então nós vamos falar hoje, nós vamos já abrir, eu vou falar 2 pontos aqui, mas vai ser mais leitura, os irmãos não precisam acompanhar, porque a igreja precisa ficar sabendo por que acontecem as coisas, porque para depois a gente não ter uma dúvida de carregar a palavra, e isso é importante para a fé. Não se tem fé, não se desenvolve fé se não tiver o entendimento da palavra. Então, a nossa palavra hoje vai ser no livro de Judas, Gênesis e Hebreus. Nós vamos abrir as escrituras nessas 3 palavras. Mas antes de nós começarmos, eu vou falar um pouco sobre a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus, no livro de Lucas 3, versículo de 23 a 38. Isso é só acompanhando que eu vou fazer a leitura. E em seguida, a genealogia de Jesus, nós vamos fazer a leitura da genealogia de Sete também, lá no livro de Gênesis 5, versículo de 1 a 28. Isso é para entendimento da palavra, saber o porquê da transmissão da fé. Por que a fé por que o cajado sai de uma mão e é passado para outra mão? Então, não aconteceu isso de qualquer jeito ou por acaso. Porque nós podemos pensar, como nós falamos, o cajado não é de Moisés. Mas muitos dizem, mas o cajado é de Arão. O cajado também não é de Arão. Então nós temos que ter esse cuidado. A genealogia vai fazer a gente entender isso. Nas igrejas pouco se fala sobre a genealogia. Mas a palavra começa-se pela genealogia, pela direção, pela família. É por aí que se começa o evangelho. Então, a palavra vai ser, nós vamos trabalhar daqui a pouco em Judas capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo de 6 a 15. Vamos abrindo para depois a gente ir direto, porque a palavra é um pouco longa, mas a gente não pode deixar de falar, senão fica pela metade. Então, Judas capítulo 1, versículo de 6 a 15, Gênesis capítulo 6, versículo de 2 a 7, e Hebreus 11, 12. Hebreus 11, 12, nós só vamos falar um versículo de cada um. Hebreus 11, versículo 5, Hebreus 12, versículo 1. Então eu vou começar pela genealogia de Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura. Vamos procurando a palavra enquanto eu faço um anúncio aqui, enquanto eu anuncio a nossa igreja. Primeiro, desejar que aqueles que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a vida deles, que Deus multiplique a vida deles. Porque só o fato de alguém parar para ouvir a palavra de Deus, já é o suficiente para se agradecer. Então, que o Senhor esteja na vida dos irmãos que estiver nos assistindo, nos ouvindo, por todo esse mundo. Então, meus irmãos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Mas te pedimos que os irmãos acessem o site da nossa igreja, que é www.igrejasuprema.com. E ali você pode adquirir nossos livros, Essa Fé Te Basta e 7 Passos Caminhando com Deus para Ser Próspero. Nós não se prenda só na prosperidade. Não vá acreditar que o mundo de Deus está preso na prosperidade. É necessário, mas não pode ser o primeiro ponto ou o primeiro ensinamento. Mas hoje, a palavra de ontem foi muito linda, que chama-se Reafirmando Sua Fé em Deus, meu irmão José? Foi muito linda. E os irmãos estão assistindo, hoje eu vou fazer um apelo verdadeiro por esse mundo afora. Nós precisamos construir uma sede da Igreja Suprema, a Palavra de Deus. E nós vamos fazendo um apelo para todos os irmãos que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo, que adquiram nossos livros. Nós precisamos de 10.000 pessoas. Nós precisamos construir uma sede
boa para o mundo de Deus, para o reino de Deus, para ser pregado o evangelho puro, o evangelho genuíno, o ensinamento da palavra, o desenvolvimento da fé. Então nós não estamos pedindo o dinheiro para os meus irmãos, apesar que quem quiser doar também pode, mas nós pedimos que por esse mundo afora, 10.000 pessoas adquiram um dos nossos livros. O primeiro, Essa Fé Te Basta, que basta você entrar no Google e acessar lá, vai aparecer lá. Aí você adquire pelas livrarias. Aqui por São Paulo tem umas 6 ou 7 livrarias vendendo. Ou o livro 7 Passos Caminhando com Deus. Por quê? Esse investimento é para que nós possamos fazer a primeira construção da Igreja Suprema, a Palavra de Deus. Nós realizaremos esse projeto em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nos ajude adquirindo os nossos livros através do nosso site www.igrejasuprema.com e dizer que o nosso telefone é 11 23 82 39 83, para quem quiser participar desta obra. É uma obra simplesmente do Evangelho. Então, isso que nós pedimos para os nossos irmãos, por esse mundo afora, que é bastante gente nos assistindo. Mas agora nós vamos com o nosso segundo domingo da campanha O Cajado de Moisés, do final, mas o cajado é sua bênção e transformará a sua vida. O cajado de Moisés, que não é de Moisés. O cajado de Arão, que não é de Arão. O cajado que nós falamos, que em primeiro ponto é de Deus. O segundo, de Adão. E nós vamos ver isso agora. Eu vou fazer a leitura, os irmãos aqui não precisam acompanhar, tá bom? Mas fiquem prontos lá na palavra, Judas, Gênesis e Hebreu. Fiquem prontos lá, que eu vou fazer a leitura só para a gente entender a genealogia de Deus. E nos pontos que forem importantes, eu vou dizer, a genealogia de Deus, para quem quiser acompanhar, é no livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 23 a 38. Por isso que eu vou fazer a leitura, porque é muito longo. Diz assim: a genealogia de Jesus Cristo. Vamos lá. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Mate, Mate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Judá. Até aqui nós estamos dentro da família de Deus, dentro da família do Espírito Santo. Não sai para lado nenhum. Por isso que o cajado é importante. Por isso que o cajado não é de ninguém. Nós vamos em frente. 27. Jodá, filho de Joana, Joana, filha de Reza, Reza, filha de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Eumadá, filho de Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer. Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Joná, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mena, Mena, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. O cuidado está aí na palavra, para a gente saiba a descendência de como aconteceu a palavra, de por que o cajado não é de ninguém, de por que o cajado é uma transmissão do poder de Deus, do próprio Deus, para os homens escolhidos deles, da família dele. Vamos lá. Prestem atenção, meus irmãos. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Sala, filho de Nasson, Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Edmim, Edmim, filho de Ani, Ani, filho de Esrom,
Este filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Prestem bem atenção, que agora vai entrando no negócio. Judá, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaque. Isaque, filho de Abraão. Este filho de Tera. Tera, de Naor. Naor, filho de Serugue. Serugue, filho de Ragaú. Ragaú, filho de Faleque. Este, filho de Eber, filho de Sala. Sala, filho de Cainã. Cainã, filho de Artaxede. Artaxede, filho de Sem. Este, filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de Enoque. A 7ª geração após Adão. É sobre Adão que nós vamos falar hoje. É sobre Adão que nós vamos explicar de como é feita a transposição desse tamanho poder de Deus. Vamos lá. Enoque, filho de Jared. Este, filho de Malalael, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, filho de Adão. Não é, meus irmãos? Aí, ó. E este, filho de Adão, filho de Deus. Então, Adão não é qualquer um. Porque hoje nós não temos cuidado com a palavra e achamos que tudo pode ser de qualquer jeito, que Deus vai mudar a minha vida. Adão, filho de Deus. Então nós chegamos na genealogia de Jesus. Então, todos eles estão dentro do mundo de Deus, com perfeição, por corrente sanguínea. Não é de qualquer jeito. Então, vamos ver. Então, nós chegamos a Adão, filho de Deus. Agora, nós vamos aqui, na mesma continuidade, na genealogia de Sete. Gênesis 5, de 1 a 28. É só leitura. É mais leitura. É só vocês acompanharem para a leitura, que a palavra mesmo, nós vamos entrar em Enoque. Aqui nós já chegamos, o porquê Enoque. O porquê nós vamos falar de Enoque. O porquê esse cajado é transmitido para Enoque, porquê e como aconteceu isso. Então vamos lá na genealogia de Adão. Gênesis 5 diz: este é o livro da genealogia de Adão. Eu estou falando rápido porque a palavra senão demora muito, então tem que ser rápido. Então nós vamos acompanhar. Vocês têm que entender, meus irmãos, que nós falamos de Adão, o primeiro ensinamento. Por que Adão herda o cajado? E de quem ele herda? Quem é que entrega o cajado para ele? Gênesis 3:20, Gênesis 3:28. Aí vamos lá em Adão, vamos ver o que vai acontecer aqui. Este é o livro de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou filho e filhas, semelhante conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos. E teve filhos e filhas, e todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalael. Depois que gerou a Malalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalael viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Malalael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalael foram 895 anos e morreu. Jared viveu
162 anos gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhas e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Viveu 65 anos e foi tomado e foi levado. Mas Enoque morreu? Porque se Enoque morreu, então o evangelho está errado. Enoque é o próprio poder da essência de Deus. Porque Adão, quando ele sai do paraíso, quando ele é expulso, ele sai assim, sai perdido. Como nós muitas vezes, existem filhos que dizem assim: meu pai é muito severo, quando eu crescer, eu vou me livrar dessa casa. Nada está bom aqui para mim nessa casa. Ninguém gosta de mim, todo mundo me acusa, então, quando eu crescer, eu vou me livrar desta casa. E daí, quando ele sai da casa do pai dele, a partir daí ele vai conhecer o quê? Um novo mundo. Foi o que aconteceu com Adão. Não porque Adão pecou, como nós já falamos na palavra passada, mas provavelmente, quando Adão sai do paraíso, da redoma de que Deus criou para ele, quando ele colocou o pé para fora, ele deve ter dito: e agora sim, o que eu vou fazer? O Senhor me cercou de todos os bens, o Senhor me deu tudo o que eu queria. Agora, como que eu vou viver, Senhor, no mundo ali fora? Eu não conheço aquele mundo. E daí acontece o seguinte: quando Deus vê Adão desesperado, para fora do mundo, e no mundo que nós vivemos hoje, Deus se entrega para Adão. Por isso que nós temos que entender o segmento da palavra e a genealogia da palavra. Porque o cajado não é passado para alguém porque simplesmente alguém quer ter aquilo na mão. Aquilo é algo de extremo poder. Aquilo é a representação do próprio Deus. Então Deus entrega para Adão. Aí nós vamos entender que com a morte de Adão, o cajado é transmitido para Enoque. Só que Enoque já era diferente de Adão. Enoque já não era um homem simplesmente como tanto que o Senhor trata ele, de que forma? Como o escriba de Deus. Ser escriba de Deus tem que ter uma fé perfeita. E nós vamos entender a partir de agora no livro de Judas. Então, nós entendemos que eles herdaram, e não esqueçam também, Adão, Enoque é a 7ª geração após Adão. Então, se ver o quê? Que o cajado não se passa para a mão de qualquer um, pelo simples fato de ser da família de Deus, ainda que seja da família do Senhor, ainda assim precisa estar perfeito na fé. E é a fé que nós estamos buscando. É a fé que nós estamos buscando. É a fé que nós estamos trabalhando. Então nós vamos lá no livro de Judas. Livro de Judas. Judas, versículo 6.
Mas eu vou primeiro falar do versículo 5 como leitura, para a gente entender bem a palavra. Meus irmãos, aquele que conseguir entender a palavra sobre a transmissão da fé, e levar isso como regra, pode pedir que não vai ter dúvida, não vai ter falha. Diz assim no versículo 5, exemplos da punição dos ímpios. Vamos ver o que Deus diz aqui, no versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois de os que não creram. Destruiu em seguida aqueles que não creram. Muitas vezes pedimos o milagre, mas sequer acreditamos que Deus vai fazer a obra. Pedimos a transformação, mas deixamos a dúvida ser maior que a gente. E aonde nós perecemos. Nem Adão, que recebeu o cajado de Deus no jardim do Éden, que após ser expulso, não sabia como viver no mundo de fora, então Deus se doa para Adão. Deus, por misericórdia de Adão, ele se entrega para Adão. É exatamente por causa dessa entrega de Deus, dessa misericórdia de Deus, que Adão, com toda aquela luta, nos trouxe até aqui. E aí, se a gente for mais a fundo na palavra, nós vamos dizer que Caim foi mau. Mas lá no outro ensinamento, mais à frente, nós vamos entender que Caim, mesmo todo mundo falando, ele era o escolhido de Deus. Então, eu não vou entrar aí, porque para a gente não confundir, o que nós só precisamos entender nesse instante é que o cajado de Deus para Adão, de Adão para Enoque. Por isso os milagres se tornam fortes e indestrutíveis. Então vamos à frente, no 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, para abandonar o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Mas quem será esses anjos do mundo de Deus? Será que nós estamos falando de nós? Porque aqui diz assim, ó. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Se falamos em anjos, falamos em filhos de Deus. E a anjos que não guardaram o seu estado original. Por que diz isso? Por que será que as Escrituras falam isso? Porque para nós sermos instruídos, antes de nós vieram os anjos de Deus para a terra. Deus mandou os anjos deles para a terra para nos ensinar. Mas será que os anjos nos ensinaram? Será que os anjos de Deus foram melhores do que nós? Nós erramos, não erramos? Nós pecamos, sim. Mas os anjos de Deus foram melhores do que nós? Pecaram menos do que nós? Nós não estamos falando do homem. Nós estamos falando dos filhos de Deus que vieram para nos ensinar, para nos ajudar, para nos direcionar. Então Deus está falando dos filhos dele, diz que eles abandonaram o seu estado original. Abandonaram o quê? Qual era o estado original dos anjos? Os céus. A casa de Deus está aqui, ó. E vamos continuando. Diz que os anjos abandonaram o seu próprio domicílio. Diz mais. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, precisamos entender que não somos só nós que vamos prestar contas para Deus. Os anjos de Deus já estiveram aqui. Os anjos de Deus já viveram aqui.
E eles foram piores do que nós. Eles foram muito mais malvados do que nós somos hoje. Mas para eles, tem a prisão eterna. Aí eu posso dizer, os anjos de Deus voltaram para o céu? Negativo. Os anjos de Deus continuam presos aqui na terra. Para o grande dia, para prestar suas contas, como Deus está dizendo aqui no versículo 7, ó, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então os anjos de Deus vieram para nos acertar, para nos ensinar a palavra de Deus. Deus os mandou para eles nos instruir no ensinamento da palavra. Mas muito pior do que nós, eles vieram e fizeram totalmente ao contrário. Eles pecaram muito mais do que nós pecamos hoje. Nós falamos no culto passado que nós vivemos o Jardim do Éden, e nós vivemos o Jardim do Éden. E ele nunca foi diferente do que ele é hoje. Ele nunca foi melhor do que ele é hoje. Então a salvação é individual, nós temos que buscar ela, mas como? Através da fé. A fé de Enoque fez ele ser trasladado. Com 65 anos. Mas nós vamos ver que ele continua no nosso meio. Que ele continua atuando por nós, que ele continua trabalhando por nós, como nós vamos ver no versículo 8, que diz, por enquanto nós estamos falando dos anjos de Deus, tá bom? Tudo que nós estamos falando ainda é do pecado dos homens, dos anjos de Deus, os anjos que vieram para a terra para nos ensinar, nós estamos falando deles ainda. Nós vamos entrar em outra história, nós vamos entrar um pouquinho mais à frente. Nós vamos começar a nossa culpa, que provavelmente seja menor do que a dos próprios filhos de Deus, que esqueceram a sua casa, o seu estado original, ou que sequer esqueceram do próprio Deus. 8, diz, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitaram o governo e difamam autoridades superiores. Os anjos de Deus, quando foram mandados para a terra para nos ensinar, para nos ilustrar, para nos conduzir, eles abandonaram a sua casa original, os céus, e passaram a cometer pecados e mais pecados. E é por isso que nós temos que ter o cuidado com a palavra. É por isso que nós precisamos desenvolver a fé, para a gente pedir e acontecer. Porque Deus não perdoou sequer os anjos deles. Porque Ele está dizendo que Ele os deixou presos para a eternidade, para juízo final. E no versículo 9 diz, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, se os anjos de Deus erraram, se Satanás errou, temos a certeza que não foi só Satanás que falhou. Satanás não estava sozinho na terra. Mas o arcanjo Miguel, ele teve o cuidado para não apontar para os nossos erros, para os erros de Satanás. Mas nós hoje cometemos vários equívocos quando apontamos o erro do outro irmão. Porque o que Deus quer é que nós sejamos verdadeiros homens e mulheres de fé, crendo na palavra dele. E se o Senhor puniu os anjos dele,
por que não puniria a nós, né? Por que será que nós vivemos doentes, enfermos? Por que será? Porque não aprendemos ainda a desenvolver e guardar a fé, para usar ela naquilo que nós precisarmos, como aqui vem acontecendo, e nós vamos entendendo, entrando na palavra para a gente, e vendo o que Deus quer da gente. Então 10, diz, estes porém, quando eu falo este, eu estou falando ainda dos filhos de Deus, dos anjos de Deus. Os anjos de Deus, nós vamos entrar lá na frente ainda. Estes, porém, quanto a tudo que entendem, difamam, e quanto a tudo que compreende, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, e movido pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas. Aqui, olha aqui. Muitos de nós deixamos a casa de Deus para ir para a festa. Eu vou no aniversário. Hoje eu não vou na igreja. Eu tenho um aniversário para ir. Hoje de jeito nenhum. Eu tenho um convite para um churrasco, eu vou lá para o churrasco. Mas olha o que Deus está dizendo aqui. E foi o que os anjos de Deus fizeram. Os anjos de Deus agiram exatamente como nós agimos. E nós ainda não falamos de Enoque. Nós só citamos Enoque na genealogia lá. Do porquê o cajado é uma transferência de fé, é uma transferência do poder de Deus para aqueles que obedecem a palavra, porque o segredo é obedecer a palavra. Então diz, vamos lá. Estes homens são como rocha submersa em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. O que Deus quer dizer com isso, meus irmãos? É que todas as coisas que devemos fazer, devemos primeiro pôr Ele em primeiro lugar. Devemos buscar a Deus primeiro, porque Ele diz, eu vou para a festa, eu estou desarraigado de Deus, ou melhor, separado de Deus, eu estou me distanciando de Deus, porque assim procederam os anjos celestiais. Os anjos celestiais que vieram, procederam da mesma forma que nós procedemos hoje, mas para isso Deus reservou o inferno para eles. Para isso Deus desejou o mal para eles. Porque nós vamos ver no ensinamento de Enoque, que Enoque era o intercessor dos anjos de Deus. Então a gente vê o poder da fé desse homem. Era Enoque quem conversava com Deus, quem falava com Deus para pedir perdão para os anjos de Deus pecadores, aqueles que vieram para a terra para organizar e desorganizar e caíram na prostituição da bebida, da carne, do pecado, do erro e de tantas outras coisas ruins, como a própria palavra vem falando para a gente. Então, Deus continua dizendo, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes. Por que estrelas errantes? Porque filhos de Deus em espírito da luz que vieram para cuidar da terra. Então, antes de nós, veio para a terra os anjos do Senhor. Nós só citamos o arcanjo Miguel e Gabriel, não é isso? Nós vemos nas igrejas só falar Miguel e Gabriel, mas vieram os anjos de Deus.
E eles, em outro livro, têm o nome de sentinelas. Aqueles que veio para cuidar, mas ao invés de cuidar, destruir. E vamos ver em frente, vamos continuar em frente. Então diz, ondas bravias, né? Que sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então o pecado, ele não passa da noite para o dia. O pecado não é transitório, a fé é transitória, mas o pecado não. O pecado traz a destruição eterna, e está escrito aqui que os filhos de Deus estão nas trevas até os dias de hoje. Mas nós só falamos que 2 homens foram trasladados. Falamos em Elias e falamos em Enoque. Mas existe nas Escrituras uma cidade chamada a cidade de Enoque. Então é preciso que a igreja comece a tomar conhecimento de coisas muito mais sérias, para que nós possamos receber de Deus as bênçãos de Deus. Precisamos entender que o Evangelho é muito mais que mera palavra, que simplesmente fala glória a Deus e aleluia. O Evangelho é muito mais que uma simples palavra. O Evangelho é a transformação da própria vida. Então vamos continuando no 14. Glória ao Senhor, diz: quando estes foram, foi que também profetizou Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Olha, mas se Deus puniu os dele, da casa dele, da família dele, que são pura santidade, que eram espíritos puros, por que Deus livraria a gente? Por que será que Deus me livraria do meu pecado? Por que será que Deus iria me livrar se eu não tiver nenhum merecimento, se eu não desenvolver a fé, se eu não trocar minhas coisas do mundo por Ele? Que Ele está dizendo exatamente isso, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizam contra Deus. Os anjos de Deus agiram assim. Os anjos de Deus não foram diferentes da gente. Mas a gente acostumou a falar só em Satanás, não é? Parece que só existiu o Satanás, mas aqui fala os anjos de Deus. Todos reservados para o inferno. Vamos agora lá no livro de Gênesis, nós vamos entender qual o pecado que os anjos celestiais cometeram. Agora vem. Eu garanto, eu não gostaria de estar na pele desses anjos, não. Os pecados que os anjos de Deus cometeram, né? Os anjos celestiais, né? Nós falamos em anjos celestiais, nós falamos que é perfeito, não é isso? Todos são perfeitos. Mas aqui Deus falou que reservou as trevas para eles. E eles estão até hoje presos nas trevas. Eles ainda hoje vivem sobre a terra, vivem sobre o Éden, porém nas trevas. E vamos ver o que fala aqui dos anjos de Deus em Gênesis 6. Gênesis, primeiro livro lá, Gênesis 6. Vamos ver o que Deus está falando dos anjos dele, o que Deus está prometendo para os anjos dele. Diz assim: a corrupção do gênero humano. Eu vou dizer algo aqui. O profeta Enoque, ele viveu até 65 anos na terra.
até 65 anos. Os outros 300 anos, Enoque vive nos céus. Enoque não é morto. Enoque não será morto. Enoque será aquele que virá juntamente com Deus para tomar as nossas contas aqui na terra. Ele virá, meus irmãos. Porque outra coisa, Enoque não foi arrebatado sozinho. Porque em outros ensinamentos, dos quais não convém ainda trazer para a igreja, o que foi arrebatado é a cidade de Enoque. Todos foram arrebatados junto com Enoque. Todos, não é um. Nós conhecemos só Deus, só dois. Falamos só em dois. Mas vai ter dias aí que nós vamos trazer a palavra específica para 3, 4 cultos, para ter um entendimento perfeito, para que nós venhamos a ter a verdadeira fé. Saber que a verdadeira fé é possível e Deus honra aquele que obedece. Deus honra aquele que tem a verdadeira fé. Então vamos em Gênesis 6, no versículo 2. Lá nós falamos dos anjos de Deus, não foi? Falamos das sentinelas, os homens de Deus, os homens que não era para ser perfeitos. Mas olha o que aconteceu. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, lá no livro que nós acabamos de falar, de Judas, diz que os anjos de Deus pecaram, prostituíram de todas as formas. E no livro lá de Gênesis 6, 4, quer ver? Até gente eles comiam. Então eles vieram para nos ajudar, para nos ensinar, para nos conduzir na palavra, mas eles se tornaram o mesmo opressor que hoje nós vemos por aí. São os mesmos opressores, não são diferentes da gente. E é a palavra que diz, então diz exatamente isso, no versículo 3. Então, disse o Senhor, o meu espírito agirá para sempre no homem. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 dias. Aí tem um outro ensinamento. Os dias do homem são de 120 dias. Por quê? São 120 anos. 120 anos. Então, por que 120 anos? Porque nessa história vai aparecer a Arca de Noé. Nessa história o cajado vai ser passado já para um outro, da família de Deus, da descendência de Deus. Por isso que não podemos dizer, ficar pregando por aí, o cajado de Moisés ou o cajado de Arão. Porque nunca foi de Moisés e nunca foi de Arão. E podem ter certeza, não parará por aí. O cajado surgirá. Mas vamos continuar falando dos filhos dos anjos de Deus. No versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as mulheres dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, os anjos de Deus prostituíram como hoje. Como hoje se prostitui. Por isso que Deus tem a misericórdia. É por isso que surge a misericórdia na nossa vida. Porque Deus deve pensar, se os meus filhos que eu enviei para cuidar, prostituíram, de todas as formas, tá? Desde a prostituição carnal, até outros tipos de prostituição. Os anjos de Deus foram punidos e estão presos até os dias de hoje, por conta da prostituição, e pela prostituição eles abandonaram a casa celestial deles,
pelas mulheres da terra. Então é por essa razão que Enoque negocia, que Enoque tenta negociar com Deus, porque os anjos eram muito mais violentos do que nós somos hoje. Nós falamos em Davi, né? Falamos que derrubou o gigante. Olha de onde veio os gigantes. Os gigantes é a junção dos anjos de Deus com as filhas dos homens da terra. Por isso se deu origem a Golias. Porque nós falamos em Golias, mas não sabíamos a origem, né? Falamos em Sansão, mas não sabíamos a origem. Qual a origem de Sansão, desses gigantes? É exatamente a coabitação dos anjos celestiais com as filhas dos homens da terra. A prostituição já existia lá no tempo de Adão, lá no tempo de Enoque. E a gente fica por aí pregando que a prostituição é uma coisa, é um pecado de hoje. Então Deus tem misericórdia daquele que se arrepende verdadeiramente. Por que Ele tem? Porque veio, mas veio dele. Veio pelos filhos celestiais. A prostituição não é nossa. Nós falamos em Sodoma e Gomorra, mas não sabemos de onde veio a prostituição. Por que foi destruído Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades? Porque quem prostituiu a cidade foram os filhos celestiais de Deus. E Enoque nesse ensinamento, nós vamos ver já já, ele é o intercessor dos anjos de Deus. Ele vai até Deus pedir perdão, pedir misericórdia para esses anjos. E Deus disse que não. Por isso, antes de nós pecarmos, nós temos que ter o cuidado de fazer. Como que Deus pode fazer um milagre para você ou para mim, se eu estiver em pecado? Como que eu posso querer ser abençoado se eu for pecador? Como que eu posso querer fazer o pecado se Deus não perdoou os próprios anjos dele? E não é simplesmente palavra. Porque se nós pegarmos outros ensinamentos, nós vamos ver coisas ainda mais fabulosas, mais fantásticas do mundo de Deus. Do grande mundo de Deus. Então vamos continuando. 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. O nosso coração é a ligação com o Espírito de Deus. Se o seu coração for bom, você pede e Deus te dá. Se o seu coração for mal, você vai para a perdição, você vai para a destruição. Você é destruído. Então, o segredo do homem na terra é o coração. Mas o próprio povo de Deus foi quem trouxe a prostituição em todos os sentidos. Os anjos de Deus. Continuando no versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nós estamos começando a entrar onde? Lá na arca de Noé, mas até aí, Noé ainda não veio para essa situação. Noé ainda não tinha recebido de Deus esse poder. Esse poder passou para Adão, Adão falhou, de Adão passou-se para Enoque, Enoque concluiu a obra, foi arrebatado juntamente com a cidade do Enoque e voltou para interceder pelos anjos pecadores do reino de Deus.
Agora vamos lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 5. Diz. Antes eu vou fazer uma leitura aqui para a gente entender assim. Existe um livro chamado o livro de Enoque. Cada livro da Bíblia tem outros livros. Cada capítulo da Bíblia pequenininho tem outros livros. E um dia nós vamos pegar e nós vamos estudar esses livros. Estudar mesmo. Porque nós queremos um evangelho forte, uma palavra forte. E só é forte quem passa a conhecer a palavra. Então dizia assim, ó. Vamos lá. Enoque é ordenado um profeta por Deus, a terra povoada por homens e anjos. Os anjos são enviados por Deus para ensinar as leis que regem o universo aos homens. Nós já falamos sobre isso. Alguns anjos se apaixonaram pelas filhas dos homens e se acasalaram com elas. Da união, anjos com as mulheres terrenas, surgem aberrações, os gigantes nefilins. Não está na Bíblia? Nós conhecemos isso nas Escrituras, esses anjos aqui, os anjos nefilins. Diz mais, aí fala, está em Gênesis 6,4 e Números 13:33, que diz que eles eram ferozes, que matavam e devoravam humanos, e aniquilavam, eram os anjos de Deus. Aí hoje nós estranhamos quando nós vemos coisas tão ruins na terra, mas aqui, ó, quem deu o início? Eles começaram. O povo de Deus é que trouxe esse ódio para a terra. O povo de Deus que veio para ajustar e acabaram desajustando. E hoje nós temos o compromisso do quê? De ajustar com nossa fé. 5. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Nós entendemos que Enoque andou com Deus. Só anda com Deus quem é puro, né? Se você tem pecado, é possível andar com Deus? Deus vai entregar um cajado para você, um poder para você, se você não obedece? Deus vai fazer algo desse tipo para aquele que não obedece? Porque os anjos de Deus vieram para obedecer e ensinar o povo da terra. Mas pelo contrário, eles trouxeram a desgraça para a terra. Eles trouxeram o pecado para a terra. Eles trouxeram o ódio para a terra. Eles trouxeram a prostituição para a terra. Todo tipo de prostituição. Foram os anjos de Deus que, mandados por Deus, fizeram. Por isso nós vemos nas Escrituras que Davi vence Golias. A gente vê o tamanho de Golias. A gente vê Sansão, uma mistura de anjos de Deus com mulheres terrenas. Então, do pecado não é tão fácil se livrar como nós pensamos. Do pecado não é simples, né? Não basta só falar, eu me livro do pecado, não é tão simples não. Os anjos de Deus vieram e pecaram. E até hoje, eles estão presos na terra. Eles estão esperando o juízo final. E Enoque foi o intermediador. Por quê? Por causa da fé de Enoque. Por causa da certeza que ele tinha em Deus. Porque ele abriu mão de todas as coisas para receber direto de Deus o poder. Por isso nós não podemos apontar quando alguém cai numa prostituição, porque nós estamos agindo exatamente como nós não devemos agir. Porque Miguel nos ensina isso. Miguel nos ensina de como devemos proteger. Ele fala, não, Satanás, quem vai te julgar é Deus, não sou eu. Por quê? Porque Satanás
também é criação de Deus. E quando os anjos vêm, ao invés deles agirem como anjos de Deus para voltarem para casa, eles decidiram pela perdição, pelo pecado, pela prostituição. E Enoque, é ele que intermedia, é ele que vai até a Deus, é ele que recebe o poder para ir até a Deus, porque Deus retira Enoque da terra, para que ele pudesse intermediar junto a Deus, a todos esses anjos que vieram juntamente com Satanás para a terra trazer o pecado. Então, se você quer algo de grande, é preciso consultar dentro da gente. É preciso agir como agiu Adão, que não pecou e foi punido. Porque Adão não pecou e foi punido. E o segredo, por que o cajado é transmitido de um para o outro? Porque todos eles são da sucessão hereditária do Espírito Santo. Porque um sucede o poder, e não é todos. Pode ver que Enoque é a 7ª geração. E se nós entendermos que cada um vivia no mínimo 900 anos, dá para entender como demora, né? Até a fé brotar em alguém, até Deus confiar ele mesmo na sua mão. O cajado representa Deus, e quando você desenvolve a fé, ele está na sua mão, e o que você buscar, acontece. Foi assim com Adão, foi assim com Enoque, e agora nós já estamos vendo aqui, que vai surgir um outro que também vai herdar. E por que nós temos a certeza disso? Por causa da grandeza dos milagres. Porque quando nós formos falar de Noé, nós já sabemos o que Noé fez. Será que alguém consegue construir algo tão grande? Salvo engano, 6.300 metros quadrados sozinho, só ele e os filhos dele, tem que ter um poder muito grande na frente, né? Então, isso que nós queríamos dizer no dia de hoje, que o cajado é transferido por herança, de Deus, Adão, filho de Deus, a misericórdia de Deus com Adão, entrega para ele parte da árvore da vida. Quando falamos em árvore da vida, temos que ter o entendimento que é Deus, só Deus é a árvore da vida. Mas a mesma árvore da vida é a árvore do bem e do mal. É as escolhas que nós temos que fazer corretamente. São as escolhas. E pelas escolhas certas que fez Noé, ele vem ser o sucessor da fé entregue pelo Espírito do Senhor Deus. Então, era esta palavra que nós tínhamos para falar hoje, e saber que não é tão fácil se livrar do pecado como nós pensamos que é. Então, o melhor que nós cheguemos antes para a casa de Deus, para que nós possamos herdar algo de muito bom. Então, quem trouxe algo pedindo hoje pela trasladação de Enoque, pelo poder de Enoque, pela grande força do Espírito Santo de Deus, aquele que veio buscar algo, que receba agora, que tome posse agora, porque é através da fé que tudo muda, é através da fé que tudo vai acontecer na sua vida. Glória a Deus, essa era a palavra de hoje. Vamos aplaudir o Senhor? E eu que pensava que era só Davi e Golias, agora eu começo a ficar preocupado, né?